Tudo começou em uma tarde de quinta-feira. O relógio marcava 3h15, quando Beatrice Harmon, esposa do reverendo local, se dirigiu à casa de sua amiga, Dorothy Spindler, para um ajuste de roupas. Era um ritual familiar, conversa leve, chá quente e medidas refeitas para saias e blusas. Mas, naquela tarde, não houve risos nem fitas estendidas. Apenas portas fechadas, cortinas puxadas e um pressentimento pesado no ar. Beatrice bateu a porta 3 vezes. Esperou. Repetiu. Nenhuma resposta. Contornou a lateral da casa e olhou pela janela. Ali, no centro da sala, sobre o tapete marrom claro, jazia o corpo de Dorothy, deitada de lado, os olhos abertos, uma expressão de surpresa ainda presa ao rosto. Estava vestida com um kimono claro, algo incomum para aquela hora do dia. A notícia se espalhou como poeira ao vento. Em vilarejos pequenos, os segredos viajam rápido, mas as verdades demoram a chegar. Todos tinham uma teoria, um suspeito. Uma certeza embasada em fofoca. Todos, menos ela, Miss Marple. Enquanto os demais gritavam suas conclusões, ela apenas observava. Sentada em sua poltrona favorita, com um xale nas costas e uma xícara de chá ao lado, Miss Marple não parecia uma detetive. Mas quem a conhecia bem sabia. Nada escapava ao seu olhar. A senhora de cabelos brancos e modos discretos havia desvendado mais mistérios do que muitos inspetores em toda a carreira. E naquele momento, apesar de ainda se recuperar de uma enfermidade, seus sentidos estavam aguçados como nunca. Foi Beatrice quem trouxe a primeira fagulha de dúvida. Em meio ao nervosismo, comentou que Dorothy usava roupas caseiras quando foi encontrada. Isso incomodou Miss Marple. Por que se vestir daquela forma em pleno meio da tarde? Esperava por alguém? Estava relaxando? Ou tentava esconder algo? Na manhã seguinte, uma visita formal do inspetor Lionel Slack trouxe mais perguntas. Segundo ele, Arthur Spindler, marido da vítima, alegava ter sido chamado por Miss Marple naquele mesmo horário. Disse que ela o convocara para conversar às 2h30 e que ele havia obedecido, indo até a casa dela, onde, segundo ele, foi informado de que a senhora estava repousando. — Isso é verdade, Miss Marple? Perguntou o inspetor, abrindo um caderno de anotações. — Certamente não, ela respondeu, sem hesitação. Eu nunca convidei o Sr. Spindler. Nem nesse horário, nem em qualquer outro. Mentiras. E Miss Marple sempre percebia quando uma mentira tentava se disfarçar de coincidência. Com o falso álibi desmontado, Arthur Spindler passou de viúvo sofrido a possível suspeito. Mas havia mais em jogo. Um novo rosto no vilarejo despertava interesse. Theodore Gerard, jovem de fala mansa, passado religioso e charme discreto. Diziam que passava horas conversando com Dorothy e que ela o ajudava financeiramente. Havia também Clara Pollitt, a alfaiate da vila, uma mulher meticulosa, controlada, que conhecia cada medida de suas clientes como quem conhece segredos guardados em costuras. Tinha acesso à casa, era amiga da vítima e, detalhe não desprezível, era quem havia marcado o último encontro com Dorothy. Miss Marple não saltava a conclusões. Preferia recolher peças soltas, escutar entrelinhas, observar reações sutis. Seu sobrinho, Raymond, sempre dizia que ela era antiquada, mas ela sabia que as emoções humanas não mudam com o tempo, apenas se disfarçam melhor. Nos dias seguintes, mais fragmentos apareceram. Um alfinete foi encontrado no chão da sala, pequeno, fino, do tipo usado por alfaiates, e, segundo o inspetor, não deveria estar ali. Clara Pollitt
negou ter deixado qualquer objeto, mas o detalhe chamava a atenção de Miss Marple. Não era um alfinete comum. Era um tipo usado apenas em medições delicadas, nunca deixado ao acaso. A senhora também descobriu que, muitos anos antes, Dorothy havia trabalhado para uma família nobre envolvida em um escândalo financeiro, um roubo de joias, nunca resolvido. E onde estava Clara na época? Justamente na mesma casa, trabalhando nos bastidores, do lado de fora do olhar público. Miss Marple agora tinha perguntas demais para serem ignoradas. Ela decidiu agir à sua maneira. Visitou a floricultura onde Dorothy trabalhava. Conversou com moradores no mercado, com o jardineiro do cemitério, com a senhora da estação de trem. Recolheu lembranças, boatos, gestos, nada concreto, e ainda assim, tudo revelador. Porque para Miss Marple, o crime nunca é um evento isolado. É sempre o resultado de uma longa sequência de escolhas, frustrações e desejos ocultos. E quanto mais alguém tenta esconder a verdade, mais ela se deixa vazar pelas frestas do comportamento. A senhora, então, preparou sua casa. Mandou chamar Clara para mais uma medição. Um pretexto, claro, mas, como dizia sua avó, encontre um alfinete no chão e saberá onde está a ponta da meada. Enquanto Clara fazia seu trabalho, Miss Marple observava. Falava pouco, testava reações. E quando mencionou o tipo de alfinete encontrado no local do crime, aquele usado apenas por profissionais como Clara, ela notou um tremor leve na mão, um silêncio ligeiro antes da resposta. Era o começo do fim. Com calma, paciência e um talento inato para desmontar máscaras, Miss Marple já enxergava o contorno da verdade, mas, como sempre, esperaria o momento certo para revelá-la. Porque a verdade, assim como a fita de uma alfaiate, precisa ser puxada com precisão, medida por medida, até que tudo se ajuste, até que o crime se encaixe perfeitamente no culpado. E Miss Marple jamais errava na costura. No vilarejo de St. Mary Valley, todos pareciam saber tudo sobre todos. Casamentos eram motivo de fofoca durante semanas. Visitas inesperadas viravam notícia ainda antes de a xícara de chá esfriar. Mas, quando a morte de Dorothy Spindler chocou a comunidade, ficou claro que, por trás de sorrisos, gentilezas e saudações dominicais, escondiam-se verdades muito menos delicadas. Dorothy era vista como uma mulher elegante e bem-sucedida. Tinha uma loja de flores que prosperava, comparecia às missas, era anfitriã de eventos comunitários e mantinha um círculo de amizades seleto. Para muitos, ela era o retrato da mulher realizada. Porém, bastaram algumas perguntas discretas de Miss Marple para que esse retrato começasse a desbotar. A primeira rachadura surgiu na forma de um nome: Theodore Gerard. Jovem, espirituoso, de passado nebuloso e presença magnética, Theodore havia chegado à vila cerca de 2 anos antes. Diziam que havia passado por uma espécie de reclusão espiritual depois de cometer erros graves no passado. Mas ninguém perguntava detalhes, talvez porque sua voz suave e olhar piedoso fossem o suficiente para desarmar suspeitas. Miss Marple, contudo, acreditava em observar mais do que em escutar, e foi observando que ela percebeu o quanto Dorothy parecia próxima de Theodore. Conversas discretas, visitas tardias à loja de flores e uma doação de valor considerável. Tudo isso começou a vir à tona por meio de testemunhos que, individualmente, pareciam irrelevantes, mas juntos formavam uma nova imagem. Enquanto isso, Arthur Spindler, o viúvo da vítima,
era outro personagem envolto em contradições. Aparentemente calmo e sereno após a morte da esposa, ele afirmou ter sido convidado por Miss Marple para uma conversa na tarde do crime. Um convite que ela jamais havia feito. Para o inspetor responsável, Lionel Slack era apenas mais um possível erro de memória. Para Miss Marple, era a ponta de uma mentira bem calculada. Arthur tinha a aparência de um cavalheiro, terno limpo, cabelo penteado, voz baixa e educada. Mas sua calma, naquele contexto, parecia excessiva. Quando o corpo de sua esposa foi encontrado às 13h20, ele apareceu apenas minutos depois, sem surpresa ou desespero. Para alguns era sinal de autocontrole. Para Miss Marple, era um sinal de que ele sabia exatamente o que encontraria. As peças começavam a se alinhar. Clara Pollitt, a alfaiate responsável pelos ajustes de roupas de Dorothy, também surgia como figura curiosa. Conhecida por seu perfeccionismo e discrição, Clara era presença constante nas casas das senhoras do vilarejo. Ela havia sido a última pessoa marcada para encontrar Dorothy naquela tarde. "Ela era minha amiga", dissera Clara com firmeza. "Jamais faria mal a ela." Mas Miss Marple sabia que as amizades, assim como as bainhas mal feitas, às vezes escondem imperfeições costuradas por baixo. Durante uma de suas visitas, Miss Marple mencionou casualmente o alfinete encontrado na cena do crime. Um modelo fino e longo, típico de profissionais da costura. O leve tremor na mão de Clara foi suficiente para levantar ainda mais dúvidas. Para qualquer outra pessoa, poderia ter sido o frio. Mas Miss Marple observava além do óbvio. Pouco a pouco, as verdades reais foram se revelando. Descobriu-se que Dorothy, antes de abrir sua floricultura, havia trabalhado como criada em uma mansão em Londres. O nome do proprietário era Robert Abernethy, um colecionador de joias raras. No ano de 1929, uma série de esmeraldas valiosíssimas desapareceram misteriosamente de sua residência. Nenhum culpado foi encontrado e o caso caiu no esquecimento. O detalhe que reavivou a lembrança? Um comentário de Miss Marple a uma antiga amiga que mencionou ter visto uma foto de Dorothy naquela época, ao lado de outra jovem, Clara, ambas usando uniformes da casa Abernethy. Era muita coincidência para ser ignorada. Dorothy havia, aparentemente, prosperado por conta própria após a morte do primeiro marido. Mas relatos de que ela havia feito um investimento substancial pouco tempo antes de se mudar para St. Mary Valley deixavam um ponto de interrogação. Ninguém sabia exatamente de onde viera o dinheiro. Miss Marple não acreditava em sorte repentina, acreditava em consequências. A vila, por fora, ainda parecia intacta. Missas continuavam. Chá era servido pontualmente, mas a realidade começava a emergir como rachaduras sob a tinta fresca. Theodore, com seu passado de redenção, possuía um histórico de pequenos furtos e foi perdoado após uma conversão religiosa. A generosidade de Dorothy para com ele, que antes parecia caridade, agora sugeria culpa. Talvez os dois compartilhassem algo mais do que laços espirituais. Arthur, com sua compostura, revelou em conversa com o reverendo local que nunca aceitara a independência financeira da esposa. Ele havia fechado seu negócio de joias pouco depois do casamento e sempre dependera do dinheiro dela para manter o novo estilo de vida. Essa frustração, contida sob camadas de cortesia, era agora combustível de suspeita. Clara, que insistia não saber nada sobre o passado de Dorothy, caiu em contradição ao mencionar o nome Abernethy
sem que ninguém tivesse citado. Para Miss Marple, aquilo foi o suficiente. A cada rosto, uma máscara. A cada frase, uma omissão. Miss Marple compreendia que, em comunidades pequenas, as aparências são moeda social. E quanto mais perfeita uma vida parece, maior é a chance de que esteja escondendo algo insustentável. Com base nos dados reunidos, a investigação agora tinha 3 suspeitos principais: Theodore, Arthur e Clara. Todos, de alguma forma, beneficiavam-se com a morte de Dorothy, seja por dinheiro, reputação ou silêncio. E todos tinham algo em comum. Escondiam partes de suas histórias, tentando manter uma imagem que não resistiria à luz da verdade. Para Miss Marple, o desafio não era descobrir quem parecia culpado. Era descobrir quem se esforçava demais para parecer inocente. Porque, como dizia sua avó, o vilão nunca entra pela porta dos fundos, ele sorri pela da frente. No vilarejo de St. Mary Valley, a noção de justiça nem sempre era guiada por tribunais ou investigações oficiais. Para muitos, a verdade bastava ser contada no banco da igreja ou sussurrada nos corredores do mercado. Mas Miss Marple nunca acreditou em verdades pela metade. Para ela, justiça não era apenas um veredito. Era restaurar o equilíbrio, mesmo que isso significasse enfrentar mentiras bem construídas. Com a morte de Dorothy Spindler, o vilarejo inteiro parecia dividir-se entre o desejo por respostas e o medo do que elas poderiam revelar. A investigação oficial, liderada pelo inspetor Slack, caminhava devagar, presa à burocracia e à falta de provas diretas. Mas Miss Marple não precisava de impressões digitais ou confissões formais. Ela buscava a verdade moral, aquela que vive nos pequenos detalhes, nos silêncios entre frases, nas intenções não ditas. O conceito de justiça moral é, para muitos, algo subjetivo. Mas Miss Marple via isso com nitidez. Ela compreendia que a lei podia ser contornada, manipulada ou adiada, mas que a consciência humana era inescapável. E era exatamente aí que ela encontrava vantagem. Onde o sistema vacilava, ela agia com precisão. Arthur Spindler, por exemplo, ainda era visto por alguns como um viúvo injustamente acusado. Seu comportamento sereno, sua cooperação com a polícia e seu histórico como comerciante respeitado jogavam a seu favor. Mas Miss Marple enxergava além do verniz. Em conversas anteriores, ele demonstrava um incômodo constante ao falar sobre a independência financeira da esposa. Havia uma frustração disfarçada em seu tom, uma inveja mal disfarçada quando se referia ao sucesso dela com a floricultura. Ela se orgulhava demais daquele lugar, dissera ele uma vez, ao que Miss Marple respondeu apenas com um aceno leve. Não era o que ele dizia, era o que ele deixava de dizer. O caso de Theodore Gerard envolvia uma questão mais complexa. Ele havia reconstruído sua vida após desvios do passado. Convertido, servia como auxiliar nas atividades da igreja local e encantava com sua humildade e eloquência. Mas havia quem questionasse sua proximidade com Dorothy. Miss Marple, com sua mente metódica, não julgava o rapaz pela juventude ou pelo passado criminal, mas pelos riscos morais que sua nova vida apresentava. Ajudar Dorothy ou se aproveitar dela. Essa era a linha tênue que precisava ser compreendida. Em um encontro casual, Miss Marple ofereceu-lhe chá. Durante a conversa, o rapaz citou um provérbio: "A verdade liberta". Ela percebeu uma sombra em sua expressão, como se a frase não fosse apenas uma citação, mas um lembrete.
um peso. Theodore, embora reformado, parecia carregar algo que ainda o prendia a decisões antigas. Mas o caso mais emblemático era o de Clara Pollitt. Conhecida por sua postura reservada e pelo trabalho impecável como alfaiate da vila, Clara sempre foi vista como confiável. Até a morte de Dorothy. A fita métrica desaparecida, o tipo de alfinete encontrado na cena e a marca em torno do pescoço da vítima apontavam para alguém com acesso e conhecimento técnico. No entanto, ela insistia em sua inocência com veemência e uma calma que parecia quase ensaiada. Miss Marple sabia que, se Clara fosse a culpada, jamais confessaria diante do inspetor Slack. Mas também sabia que as ações passadas sempre encontram forma de se manifestar, especialmente quando se tenta enterrá-las. A diferença entre lei e moralidade, para Miss Marple, sempre foi clara. A justiça legal depende de provas formais. Já a justiça moral, aquela que ela perseguia, dependia de coerência entre atos e caráter. Era uma forma de verdade mais difícil de alcançar e mais poderosa quando exposta. Ela acreditava que, em crimes motivados por ressentimento, ganância ou medo, sempre havia um ponto de ruptura. Um momento em que o culpado tentava justificar sua ação como inevitável ou até como merecida. Era aí que a verdade moral se revelava. Durante uma visita à residência de Beatrice Harmon, Miss Marple conversou com uma senhora que conhecera Dorothy e Clara nos tempos em que trabalharam em Londres. Segundo essa testemunha, Clara sempre viveu à sombra de outras mulheres. Nunca teve o reconhecimento que achava merecer. Era eficiente, leal, mas invisível. E Dorothy, mesmo com menos habilidade, soubera como ascender socialmente. Guardava joias, colecionava simpatias e, ao que tudo indicava, nunca mencionara a colega quando falava de seu passado. Ela apagou Clara da história, disse a testemunha. E Clara sempre soube disso. Essa frase foi como uma lâmpada acesa na mente de Miss Marple. A justiça, nesse caso, talvez não fosse apenas sobre a morte de Dorothy, mas sobre anos de ressentimento acumulado, de identidade negada, de mérito não reconhecido. Miss Marple passou a ver os personagens envolvidos não apenas como suspeitos, mas como indivíduos em conflito com a própria noção de certo e errado. Theodore tentava se afastar de seu passado, mas havia aceitado dinheiro que talvez não lhe pertencesse. Arthur se dizia vítima, mas construíra uma mentira para encobrir sua ausência, e agora tentava manter as aparências. Clara jurava lealdade, mas deixara de lado qualquer princípio ao se ver ameaçada de ser exposta. Para Miss Marple, justiça significava algo além da punição. Era sobre restaurar a verdade na memória da vítima, garantir que quem ficou entendesse o que realmente havia acontecido. E por quê? No final daquela semana, Miss Marple reuniu suas anotações. Comparou horários, versões e reações. Apontou incoerências nos depoimentos, analisou padrões emocionais e reconheceu nos gestos contidos os sinais de uma verdade oculta. Não havia confissões nem provas incontestáveis, mas havia algo mais poderoso, a certeza moral. Ela sabia quem havia cometido o crime, sabia por quê, e, mais importante, compreendia como cada passo até ali havia sido alimentado por uma cadeia de decisões eticamente falhas. Durante décadas, as mulheres de St. Mary Valley foram educadas para ocuparem lugares bem definidos: o lar, a igreja, o salão de costura, a cozinha. Para muitas, qualquer desvio disso era visto com estranhamento. Ser bem comportada significava ser invisível. Ser discreta era uma obrigação, não uma virtude.
mas algumas, ainda que sutilmente, ousaram sair desse enquadramento. E entre essas estava Dorothy Spindler, uma mulher que pagou o preço por não se encaixar nas expectativas de sua época. Miss Marple, que sempre transitou com elegância entre o que se esperava de uma senhora e aquilo que de fato era, compreendia melhor do que ninguém as pressões silenciosas que cercavam cada escolha feminina. Ao investigar a morte de Dorothy, ela viu mais do que um assassinato. Viu um retrato doloroso das tensões sociais enfrentadas por mulheres em contextos conservadores. Dorothy, por fora, era a imagem da respeitabilidade. Viúva, empreendedora, religiosa, dono de uma floricultura próspera, era conhecida por suas habilidades com arranjos e pela elegância em eventos locais. Mas poucos sabiam da sua trajetória até chegar ali. Antes de abrir o negócio, Dorothy havia trabalhado como empregada doméstica numa mansão em Londres. Casara-se com um jardineiro e, após a morte dele, manteve viva a loja de flores que haviam iniciado juntos. A origem humilde, embora rara vez mencionada, era sempre lembrada com um olhar atravessado por algumas senhoras da vila. Havia quem a admirasse por sua ascensão, mas havia também quem não a perdoasse por ter se tornado independente. O casamento com Arthur Spindler levantou ainda mais murmurinhos. Era ele, não ela, quem deveria ser o provedor, mas a realidade era oposta. Arthur deixara seu pequeno negócio de joias para viver com Dorothy no interior. Embora aparentasse tranquilidade, Miss Marple percebeu logo que aquele arranjo lhe pesava. Minha esposa sempre teve ideias próprias, dissera ele certa vez, com um sorriso que não tocava os olhos. Para muitos homens da época, uma mulher com ambição era algo desconfortável. E para várias mulheres, uma igual bem-sucedida representava uma ameaça silenciosa. Miss Marple notava esse padrão com frequência. A vila podia ser pacata, mas estava longe de ser imune à rivalidade velada, ao julgamento mascarado de cortesia. Clara Pollitt, a alfaiate, era outro exemplo claro dessa dinâmica. Trabalhava duro, era habilidosa, mas nunca passara de sua posição. Visitava casas, tomava medidas, ajustava vestidos, mas não sonhava com mais do que aquilo. E foi justamente essa diferença de ambição entre ela e Dorothy que possivelmente alimentou anos de ressentimento. Miss Marple entendeu isso durante uma simples conversa sobre tecido. Dorothy nunca costurou bem, mas sempre se achou importante, dissera Clara enquanto dobrava um rolo de linho. Não era a crítica ao talento que revelava tanto, mas o tom. Clara não falava da amiga, falava de uma rival, uma que havia escapado das limitações impostas à maioria das mulheres do vilarejo. Nesse contexto, Miss Marple viu-se refletida em muitas das mulheres ao seu redor. Beatrice Harmon, por exemplo, era esposa de um reverendo, mas tinha mais força do que mostrava. Mesmo envolvida com os deveres da igreja, era astuta, crítica e observadora. Já Juliana, voluntária ativa da paróquia, vivia entre costuras, sermões e um romantismo velado por homens com passado duvidoso. Juliana era um exemplo claro de como, às vezes, as mulheres buscavam compensações emocionais onde não podiam buscar autonomia prática. A chegada de Theodore Gerard, com seu ar penitente e postura reverente, despertara esse tipo de reação. Não era só a espiritualidade dele que atraía. Era a promessa, ainda que disfarçada, de redenção através do afeto. Miss Marple entendeu rapidamente o magnetismo que ele exercia, principalmente
sobre aquelas que haviam sido treinadas a colocar suas esperanças nos outros, nunca em si mesmas. Durante a investigação, Miss Marple passou a catalogar silenciosamente as escolhas das mulheres à sua volta. Algumas se anulavam para manter a harmonia. Outras cultivavam invejas em silêncio. Havia ainda aquelas que encontravam nas rotinas domésticas uma forma de controle e outras que sonhavam com mundos maiores, mas não diziam em voz alta. Dorothy estava entre essas últimas. Ela construíra algo seu, com esforço e dedicação, mas isso a tornava um alvo, não por ter feito algo errado, mas por ter ousado mais do que permitiam as outras. Para Clara, isso era imperdoável. Para Arthur, era um desafio. Para Theodore, talvez um espelho que ele preferia não encarar. A morte de Dorothy para Miss Marple não era apenas um crime a ser solucionado. Era uma consequência direta de um contexto onde mulheres que se destacavam eram vistas com desconfiança, onde ser diferente era perigoso e onde as que tentavam preservar seu espaço, como Clara, podiam confundir justiça com vingança. Ela subiu pisando onde outras nem ousavam olhar, ouviu Miss Marple de uma senhora na padaria. Era isso. Dorothy incomodava não porque fosse arrogante, mas porque ousava pertencer a um mundo onde mulheres não deveriam existir com tanto brilho. Ao revisar suas anotações, Miss Marple fez uma constatação silenciosa. Cada mulher envolvida no caso carregava não só um papel, mas um fardo. Beatrice lutava entre ser apoio do marido e manter sua própria voz. Clara escondia sua frustração sob tecidos e medidas. Juliana vivia entre o serviço e o desejo de ser notada. E Dorothy... Bem, Dorothy tinha tentado ser tudo o que elas temiam, livre. O lugar da mulher, naquela vila, não era um lugar. Era uma linha estreita. Sair dela era perigoso. E Dorothy, ao cruzá-la, se tornara símbolo e ameaça. Miss Marple nunca se colocara como feminista, nem se via como revolucionária. Mas, em sua forma discreta de existir, havia uma resistência sutil. Observadora, crítica, silenciosa quando preciso, mas certeira quando falava. Ela sabia que entender o papel social das mulheres era entender a raiz de muitos conflitos e de muitos crimes. Naquele caso, a morte de Dorothy não era aleatória. Era uma colisão entre o desejo de viver com liberdade e a imposição de se calar. Clara não matara apenas por raiva, matara por tudo o que Dorothy representava, uma vida que ela própria nunca tivera coragem de buscar. Miss Marple agora tinha mais do que suspeitas, tinha convicções. E sabia que, para alcançar justiça, precisaria não apenas expor fatos, mas também revelar contextos. Porque às vezes o que mata não é o golpe final, é o acúmulo de silêncios. Em St. Mary Valley, a religião fazia parte da rotina como o sino da igreja ao entardecer. Os domingos começavam com missa, seguiam com café e terminavam com conversas sobre fé, comportamento e pecados disfarçados de virtudes. Era uma vila onde a aparência de devoção era muitas vezes mais importante do que o conteúdo da alma. Mas nem toda espiritualidade era verdadeira, e nem toda redenção era sincera. Miss Marple compreendia essas nuances melhor do que qualquer padre ou reverendo. Embora frequentasse os cultos e tivesse uma relação respeitosa com os valores cristãos, ela sabia que a fé, quando mal interpretada, podia ser usada como cortina para esconder intenções menos nobres. Ao investigar a morte de Dorothy Spindler, ela não se limitava às evidências físicas. Observava também os discursos piedosos, os gestos de falsa humildade
e os olhos que se desviavam no momento errado. O nome de Theodore Gerard surgiu repetidamente durante a apuração do caso. Jovem com histórico de desvios na juventude, ele havia se tornado presença constante nas atividades da igreja local. Vestia-se com simplicidade, citava passagens bíblicas com fluidez e ajudava os mais necessitados. Era, para muitos, um símbolo de transformação. Mas Miss Marple desconfiava de ídolos repentinos. Durante uma visita informal, ofereceu-lhe uma xícara de chá e puxou conversa sobre a fé. Theodore respondeu com segurança: "Todos os que erraram e encontraram o caminho merecem perdão." Ela sorriu, mas não respondeu imediatamente. O tom dele não era de arrependimento, mas de autopromoção. Parecia alguém tentando convencer o mundo e a si mesmo de que estava curado. Ao investigar mais a fundo, Miss Marple descobriu que Theodore havia se envolvido em um escândalo envolvendo uma organização beneficente na juventude. Dinheiro sumido, acusações abafadas. Ele havia confessado sim, mas apenas após ser pressionado. Desde então, dizia ter encontrado paz por meio da fé. No vilarejo, aproximou-se de Dorothy, ajudava na loja, entregava arranjos, oferecia conselhos sobre o bem e o mal. O que poucos sabiam é que ela o ajudava financeiramente. Transferências, doações em espécie, tudo justificado como caridade. Miss Marple via isso com outros olhos. Era uma relação de poder travestida de compaixão. Dorothy, talvez tentando encontrar algum tipo de redenção própria por erros antigos, envolveu-se com um homem que projetava sobre ela sua nova identidade espiritual, mesmo que essa identidade fosse frágil. A religiosidade em St. Mary Valley também assumia outras formas. Juliana, esposa do pastor assistente, era fervorosa. Liderava corais, organizava chás beneficentes e fazia questão de manter uma postura irrepreensível. Contudo, havia nela uma devoção que beirava o desespero, um desejo de agradar a Deus que, para Miss Marple, soava como tentativa de apagar culpas pessoais. Juliana, segundo boatos antigos, teria tido um envolvimento afetivo com Theodore nos primeiros meses em que ele chegou à vila. Nada confirmado, mas as trocas de olhares e silêncios em público sugeriam uma conexão mal resolvida. Quando ele se afastou e voltou sua atenção para Dorothy, Juliana mergulhou ainda mais fundo em suas atividades religiosas. Era como se a fé fosse escudo e penitência ao mesmo tempo, e havia, claro, a própria Dorothy Spindler. Após sair da casa dos Abernethy, onde trabalhara como criada, ela passara por períodos de isolamento. Contam que, por um tempo, frequentou centros espiritualistas em Londres. Sua busca por respostas transcendia os limites da religião tradicional. Ela procurava sentido, direção, talvez alívio por escolhas difíceis. Miss Marple soube, por meio de Beatrice Harmon, que Dorothy comparecia a encontros de meditação silenciosa e lia livros sobre vidas passadas e reencarnação. Para alguns isso era apenas excentricidade. Para outros era um pecado disfarçado de sabedoria. Mas, para Miss Marple, era um sinal de inquietação interior. Dorothy não estava satisfeita com o que encontrava ao seu redor. Ela buscava algo além da realidade imediata. Talvez perdão, talvez libertação. Essa tensão entre espiritualidade e culpa atravessava todos os envolvidos. Arthur Spindler, apesar de não ser um homem religioso, tinha uma relação curiosa com o conceito de dignidade moral. Era rígido, não demonstrava emoções e acreditava que manter a aparência era a forma mais elevada de integridade.
Nunca se envolveu com as atividades da paróquia, mas fazia questão de manter a imagem de esposo dedicado, mesmo quando era evidente que se sentia inferior à esposa. Para Miss Marple, Arthur era um homem preso a um código de honra antiquado, baseado na contenção emocional. Não era guiado por fé, mas por orgulho. E esse orgulho, quando ferido, podia gerar atitudes destrutivas. Ele não precisava de redenção. Ele precisava vencer. O que unia todos esses personagens era a forma como lidavam com os próprios erros. Uns buscavam a igreja, outros o silêncio. Alguns usavam a fé como pretexto, outros como esconderijo. E então havia Clara Pollitt. Clara não falava sobre religião. Não frequentava a missa com regularidade, não fazia orações públicas, mas Miss Marple percebeu nela uma rigidez que lembrava antigos padrões puritanos. Clara acreditava que o mundo era dividido entre certos e errados, e que os certos, quase sempre, eram os que sofriam em silêncio. Quando Dorothy voltou a aparecer na vida dela, bem-sucedida, influente, elogiada, Clara viu um erro do universo, uma injustiça que precisava ser corrigida, não por vingança, mas por uma espécie de ordem moral deformada. Para ela, Dorothy não merecia o que tinha conquistado. Miss Marple entendeu isso quando Clara, certa vez, comentou: "Algumas pessoas sobem rápido demais e esquecem de onde vieram." Não era um comentário social, era um julgamento absoluto. E esse julgamento, quando nasce do ressentimento, é perigoso. Religião, naquele cenário, não era apenas fé. Era argumento, ferramenta, válvula de escape. Era, para muitos, a forma de evitar enfrentar as próprias falhas. E, para alguns, o pretexto perfeito para justificar ações imperdoáveis. Miss Marple, com sua sabedoria serena, sabia que redenção só é possível quando há reconhecimento verdadeiro da culpa. E até ali, ninguém havia feito isso. Cada um, à sua maneira, tentava seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade, como sempre, estava pronta para ser revelada. E desta vez, não haveria mais onde se esconder. O que parecia, à primeira vista, apenas mais um crime doméstico em um vilarejo tranquilo, revelou-se um labirinto de ressentimentos antigos, escolhas mal resolvidas e identidades fragmentadas. Miss Marple, com sua paciência precisa, não apenas descobriu a verdade, ela desfez cuidadosamente o tecido de aparências que cobria St. Mary Valley ponto por ponto, até que nada mais pudesse ser escondido. A peça final do quebra-cabeça apareceu quando ela decidiu revisar os depoimentos com olhos ainda mais atentos. Havia algo no comportamento de Clara Pollitt que não se encaixava, mesmo após tantas entrevistas e medições cuidadosamente calculadas. Clara era precisa demais, formal demais, não errava uma vírgula. E foi justamente essa perfeição que acabou se tornando sua ruína. Na tarde anterior à prisão, Miss Marple solicitou discretamente a presença de Clara em sua casa. Disse que precisava de mais um ajuste em um dos vestidos antigos que usava apenas em ocasiões especiais. Clara, como sempre, apareceu pontualmente com fita métrica no pescoço, alfinetes no bolso e uma expressão impassível. Durante a sessão, Miss Marple puxou conversas sobre tecidos antigos, sobre como certos materiais guardavam odores e histórias. Falou, então, sobre o kimono que Dorothy Spindler usava ao ser encontrada. Um modelo raro, de algodão delicado, costurado à mão. Clara hesitou. Disse que nunca o vira, mas Miss Marple sabia que, dias antes, Clara havia comentado sobre os detalhes da bainha, detalhes que só alguém que já tocou a peça poderia saber.
Com essa contradição em mente, Miss Marple revisitou a principal evidência física do caso, o alfinete. Era um tipo muito específico, utilizado por costureiras experientes, raramente encontrado fora de ateliês profissionais. O inspetor Slack havia recolhido o objeto e o mantido como prova, mas nenhum avanço fora feito com ele. No entanto, Miss Marple reconheceu de imediato sua origem. Aqueles alfinetes não eram vendidos em lojas comuns. Eram encomendados em Londres, em uma loja que só fornecia para alfaiates registrados. Ela escreveu uma carta à loja. Uma semana depois recebeu a confirmação. Clara Pollitt fazia parte da lista de clientes há mais de 10 anos. Com isso, a única dúvida era: ela teria deixado o alfinete propositalmente? Ou fora um deslize? Miss Marple acreditava em erros não planejados. A obsessão de Clara por controle era justamente o que a tornava incapaz de lidar com imprevistos. Foi então que a senhora resolveu confrontá-la. Convidou também o inspetor Slack para estar presente. Não para prender, mas para escutar. Clara chegou como sempre, polida, meticulosa, segurando a fita métrica como uma armadura. Sabe o que mais me chamou a atenção no caso da senhora Spindler? Disse Miss Marple calmamente. O silêncio. A ausência de sinais de luta. Foi como se ela tivesse confiado em quem entrou. Como se não esperasse morrer. Clara permaneceu imóvel. E sabe o que mais? Continuou. Ela usava um kimono, estava à vontade, talvez esperando uma amiga, alguém em quem confiava, alguém que não precisasse bater na porta. O olhar de Clara se estreitou. Miss Marple então estendeu o alfinete. Este caiu do seu bolso, Clara, no dia em que ajustou minhas mangas, o mesmo tipo de alfinete encontrado no tapete da sala de Dorothy. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer grito. Clara, aos poucos, desmontou. Não com lágrimas ou pedidos de perdão, mas com uma frieza que misturava raiva e alívio. Contou que Dorothy sabia de um segredo antigo. Ambas haviam estado envolvidas, ainda jovens, no caso do desaparecimento das esmeraldas da mansão Abernethy. Clara jamais aceitara que Dorothy saíra impune, com uma nova vida, enquanto ela permanecia esquecida, escondida na sombra da outra. Quando Dorothy, anos depois, começou a se aproximar de Theodore Gerhard e passou a frequentar reuniões espirituais e encontros religiosos, Clara soube que o passado voltaria à tona. Dorothy buscava redenção e estava prestes a confessar. Mas Clara não queria ver sua reputação arruinada, não depois de tanto tempo tentando apagar aquela parte da história. A visita naquele dia havia sido marcada para que ela pudesse confrontar Dorothy. Mas ao chegar mais cedo e encontrá-la sozinha, num momento de vulnerabilidade, Clara agiu por impulso. Usou a própria fita métrica, apertou com força. Um gesto calculado, mais rápido. Após o ato, deixou a cena, contornou a casa e voltou minutos depois, fingindo surpresa diante de Beatrice Harmon. Seu plano quase dera certo. Miss Marple ouviu tudo em silêncio. O inspetor Slack prendeu Clara ali mesmo, sem resistência. E enquanto ela era levada, Miss Marple permaneceu na sala, observando o alfinete ainda sobre a mesa. Um objeto tão pequeno, mas suficiente para desatar toda a verdade. Na manhã seguinte, a vila estava diferente. As conversas voltaram às praças, mas com um novo tom. Falava-se menos de escândalo, mais de desconforto, como se todos tivessem percebido que ninguém está imune a cometer ou encobrir erros, nem mesmo as pessoas mais respeitadas. Theodore Gerhard, ao saber da prisão de Clara,
desapareceu discretamente da vila. Muitos achavam que ele havia sido apenas uma vítima das circunstâncias. Outros suspeitavam que sabia mais do que dizia, mas Miss Marple não se preocupava com ele. Sabia que certos fantasmas não precisam ser perseguidos. Eles se revelam sozinhos, no tempo certo. Arthur Spindler voltou à vida de viúvo com discrição. Nunca admitiu suas mentiras, mas também nunca voltou a mencionar sua esposa em público. Para Miss Marple, isso era punição suficiente. Beatrice Harmon, que acompanhara Miss Marple durante boa parte do processo, ficou em silêncio por dias. Só depois de muito tempo, num chá vespertino, comentou: "É estranho. Ela era nossa amiga, e ao mesmo tempo, ninguém sabia realmente quem ela era." Miss Marple respondeu com serenidade: "Talvez nem ela mesma soubesse, mas o que somos aos olhos dos outros nunca é toda a verdade, e às vezes, nem metade." Em St. Mary Valley, as flores voltaram a enfeitar as janelas. Os sinos da igreja continuaram a soar, mas algo havia mudado. Havia mais cuidado nos olhares, mais silêncio nas acusações. A vila aprendera que por trás de cada cortesia pode haver um segredo. E que, mesmo nos lugares mais pacatos, a verdade sempre encontra seu caminho. Miss Marple, como sempre, não buscava reconhecimento. Seu papel era restaurar o equilíbrio, não receber aplausos. Enquanto todos seguiam suas vidas, ela voltava à sua poltrona, xícara de chá nas mãos, livro no colo. Porque para ela, a verdadeira justiça não está em manchetes ou prisões. Está no fato de que, depois de exposta, a verdade nunca mais pode ser ignorada. Algumas histórias terminam com ponto final, outras com reticências, mas há aquelas que permanecem abertas dentro de nós, provocando reflexões que não cessam. Este caso foi uma dessas. Um lembrete de que muitas vezes o que julgamos conhecer é apenas uma sombra do que realmente é. E às vezes, a verdade mais importante é a que nos obriga a olhar de novo, para os outros e para nós mesmos. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. E não pare por aqui! Clique no próximo vídeo e continue desvendando mistérios incríveis. Nos vemos na próxima investigação.